Começaremos pelo Antônio Gabriel Guindani da Silva Barbosa, Catarina e a cidade de Siena, tensões e autoridade. Antônio, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Antônio Gabriel Guidarene da Silva Barbosa. Sou orientando da professora Andréa Cristina Lopes Frazão da Silva e coorientado pelo doutorando André Rocha de Oliveira. Eu sou bolsista de iniciação científica, também com a bolsa coordenada pela professora Andréa. E nesse trabalho eu vou abordar um pouco da minha pesquisa monográfica, que ainda está em fases em desenvolvimento, vamos botar nesses termos. Meu objetivo nesse sentido é apresentar, né, nesse trabalho, as tensões entre a cidade de Siena e Catarina e como ela vai construindo ao longo da carta que eu vou analisar a autoridade dela. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma breve relato biográfico da Catarina, curto. Catarina de Benincasa, ou Catarina de Siena, era filha de uma família de tintureiros na cidade de Siena, obviamente, e que estava em ascensão. Dois de seus irmãos chegaram a ter cargos na comuna de Siena, e, e ela foi a 23ª filha do casal Jacopo de Benincasa e La Piagente. A sua irmã teve uma irmã gêmea que acabou falecendo poucos dias após o nascimento. Ainda jovem, ela teria tido sua primeira experiência mística, com 6 anos. Aos 12, ela contrai em segredo votos de virgindade, castidade, e se recusa posteriormente a se casar, cortando os próprios cabelos, quando seus pais a tentam casá-la com um cunhado seu, que a irmã havia falecido. Ela ficou conhecida por sua vida ascética, e uma experiência mística muito forte, né, os seus êxtases, e a fama dela se espalhou para além dos muros de Siena, com ela atuando não só através de suas cartas, mas presencialmente em outras localidades, como em Avignon, Pisa, Florença e Roma. O contexto da vida da Catarina de Siena é muito conturbado para todo o Ocidente medieval. Ela nasce justamente durante a primeira onda da peste negra, que acaba prejudicando não só a família dela, né, diretamente, porque dois de seus irmãos morrem, mas e também economicamente os negócios da família também acabam sendo prejudicados. Ela perde e acaba perdendo influência na cidade, mas a própria cidade de Siena acaba sendo prejudicada, perde uma perda populacional muito grande, uma crise econômica gerada em decorrência disso, e a longo prazo ela perde relevância regional. Falando especificamente da atuação de Catarina em Siena, ela passou a fazer parte ainda na juventude, com os seus 16, 17 anos, ingressou junto a uma ordem de mulheres leigas, as Mantelati, que atuavam na cidade de Siena, no hospital Santa Maria della Scala, ajudando pobres, viajantes, doentes, e ela se diferenciava do restante desse grupo, porque a maioria dessas Mantelati, eram mulheres que haviam sido enviuvadas, e Catarina, diferentemente, era uma virgem, né? Então, gerava já uma certa tensão com aquele grupo. Posteriormente, né, não só se limitando a esse grupo de atuação, por conta da sua espiritualidade, ela vai reunindo ao longo do tempo um grupo de seguidores, que ela chamava de família, que vai acompanhando ela, escrevem as suas cartas, escrevem os relatos o seu livro, né, o Confissões. Então, tudo isso foram feito com os seus secretários, assessores, que eram dessa família. Focando especificamente no objeto, né, que é a carta da Catarina, uma das cartas de Catarina, eu tenho que definir, né, um pouco melhor o que era a carta para o medievo, e para isso eu utilizo um trabalho feito em conjunto da professora Andréa Cristina Lopes Frazão com a professora Carolina Forte, que elas elucidam muito bem o papel das cartas no medievo, né? As cartas no medievo tinham um caráter mais amplo, mais público do que privado, sendo constantemente lidas em voz alta para uma comunidade ou circulavam publicamente. Assim,
além dos meios de comunicação pessoal, funcionava como uma espécie de noticiário e tinha, em alguns casos, a função de documento legal. Dessa forma, era um meio por excelência de formação de opinião pública, de registro de informações relacionadas ao cotidiano, de instruções sobre diversos temas e de questionamento a respeito de aspectos considerados relevantes para a sociedade que as produzia. Tendo isso em vista, né, as cartas de Catarina assumem um caráter mais amplo, visto que podiam assumir um caráter crítico a figuras presentes nelas de forma direta ou indireta, além de objetivamente tentar podar ações dos destinatários da carta, muitas vezes. Ao todo, Catarina escreveu mais de 380 cartas endereçadas a pessoas de diversas camadas sociais, ele iniciando essa escrita a partir de 1375, após uma suposta experiência mística, até a sua morte em 1380. As cartas dela tinham um formato padrão, tinham alguns topói, como ela ser indigna de tratar com a pessoa com quem falava, e seguiam uma estrutura padrão de uma introdução, um desenvolvimento com a apresentação das suas intenções, uma conclusão e exortação final. Então, um modelo de carta que não era muito diferente do medievo, visto que tinham inúmeros manuais de cartas no período medieval, tipo, como, por exemplo, de Juan Gil de Zamora. Mas tratando especificamente dessa carta, né, eu vou fazer um pequeno... Tem que fazer uma digressão sobre o contexto dela, porque é muito específico. Ela envia essa carta aos dirigentes da Comuna de Siena em um momento tenso, porque Catarina estava em Montaltino, no mosteiro de Santo Antimo, que fica ao sul de Siena. Essa região era dominada, né, era parte do território de uma família nobre de Siena, os Salimbeni, que haviam anos antes tentado um golpe contra a comuna e que naquele momento, como a comuna estava em conflito com as forças papais, era um momento de tensão e a presença de Catarina acabou gerando um incômodo nos dirigentes da comuna. Assim, após ela receber a notícia da repercussão negativa da sua estadia na localidade, ela envia essa carta como forma de se defender dos ataques e também da tentativa da comuna de fazê-la retornar para Siena e deixar aquele território. Catarina, ao longo dessa carta, ela vai trabalhar basicamente com duas características principais na utilização do discurso, né? Que seria, primeiro, um lado de apaziguar e mediar o conflito, a tensão, e um segundo momento de críticas e ataques, e desqualificação, principalmente, dos seus adversários. E com essa dualidade, ela vai construindo, se colocando acima dos dirigentes da comuna e dessas pessoas que estavam tentando fazê-la retornar para Siena. Vamos começar pela parte mais interessante, que é a desqualificação, com certeza, né? A gente gosta de ver treta. Então, Catarina inicia a carta, né? Eu vou ser bem sucinto nessa parte, né? Com uma repreensão moralizante dos dirigentes da comuna. Ela, como está escrito, né? Quem governa outras pessoas convém antes governar a si mesmos. Uma pessoa cega de pensamento entenebrecido pelo pecado mortal não conhece a si mesma nem conhece a Deus, e dificilmente conseguirá corrigir o defeito do súdito. A falta de conhecimento impede a pessoa de discernir a verdade, e por isso calunia-se a quem é inocente e levanta-se suspeitas de pessoas nas quais se deve confiar. Assim, buscando repreender ações dos dirigentes, né, que estavam tentando fazê-la retornar, né, e praticando com ela uma certa injustiça, né, caluniando ela que seria inocente. Na sequência, ela assume uma posição mais rígida, mais dura e incisiva, colocando os opositores dela como servos do demônio. E aí começa uma tônica que ela utiliza posteriormente também, que seria ela como uma serva de Deus e seus opositores, detratores e críticos como servos do demônio. Procurar e acreditar e confiar nos servidores de Deus e não nos maldosos servidores do demônio. Não vos ergais contra os servidores de Deus. Deus tolera tudo,
menos as injúrias, oposições e as calúnias contra os seus servidores. Ao ofendê-los, ofendeis a Cristo. O que está se verificando é exatamente o contrário. Os maus são escutados e os bons desprezados. E ela insiste nessa oposição Deus e demônio para justificar a sua atuação em, em Montaltino, no Mosteiro de Santo Antimo, né? Ela fala assim: vejo que o demônio padece com a perda que, por bondade divina, lhe causou e causará a nossa presença. Aliás, somente vim aqui para salvar as almas e retirá-la das mãos do demônio. Pedro vos dirá de viva voz qual foi o principal motivo pelo qual vinha a Santo Antimo. Esse trecho é interessante, né, por dois motivos, né? Ela coloca, né, os seus adversários, né, quem só sofre com a presença dela em Santo Antimo, quem é associado ao demônio. E o segundo ponto, que também é muito importante, revelador sobre esse trecho, é a questão do emissário da carta, né? O Pedro, que além de enviar a carta, levar a carta até a comuna, aos dirigentes da comuna, também vai dar uma explicação extra, dando também mais uma margem para mediação, né? Uma explicação extra. Então, não é só um ataque direto, mas também há um espaço para negociação. Mudando, né, um pouco o foco, né, mas mantendo-se nessa questão da justificativa da atuação dela em Santo Antimo, ela novamente assume uma postura moralizante, ao pedir que os dirigentes não acreditassem facilmente em boatos sobre ela, né? Segundo quanto me disseram, também se falou a voz e se criticou minha visita com os meus discípulos àquela abadia. Não sei se é verdade, mas se tendes o valor que eu e meus discípulos vos atribuímos, não devereis aceitar ideias apaixonadas e vazias, nem por vós, nem pelos cidadãos. Então ela muda, né, um pouco o foco, né, passa a pedir que tenham mais confiança nela, e ela insiste nisso no trecho seguinte, que ela defende o trabalho e a atuação dela, e agora utilizando a questão de ser uma obra, um trabalho para Deus, e justificar principalmente, e se justifica principalmente utilizando uma passagem bíblica sobre a sua atuação. Tanto eu como os discípulos temos procurado e procuramos continuamente a salvação das almas e dos vossos corpos. Não olhamos canseira alguma e apresentamos a Deus orações com muitas lágrimas e desejos, a fim de que o julgamento divino não caia sobre vós. Mas não será devido à ingratidão e ignorância dos meus concidadãos que pararemos de trabalhar até a morte pela vossa salvação. Aprendemos isso com o apóstolo Paulo, que diz: o mundo nos maldiz e nós abençoamos, persegue-nos e expulsa e nós pacientemente suportamos. Ela novamente, né, busca apaziguar a tensão com os dirigentes da comuna, mas também se utiliza de uma passagem bíblica, de uma outra figura, de autoridade, que no caso seria a própria Bíblia, para poder defender sua posição e o seu trabalho ali em Santo Antimo. Ela insiste nessa questão da estima, né, que ela teria pela comuna, e que não seria simétrica essa estima, né? Eu vos amo bem mais do que vós me amais. Amo a pátria pacificada, amo o vosso modo de viver. Nem penseis que eu ou qualquer membro da minha família se comporte diversamente. Lançamo-nos a semear a palavra de Deus e a recolher os frutos nas almas. Cada pessoa deve preocupar-se com o seu ofício, e o ofício que Deus nos deu é esse. Nesse trecho, ela deixa bem claro, né, que a atuação dela não é contra a comuna, né? Ela está ali naquele território, mas não para atuar contra os interesses da comuna, muito pelo contrário, ainda retira qualquer possibilidade de algum dos seus membros da sua família, né, dos seus seguidores, também agir contra os interesses da comuna. E agora, já aproximando para o fim da análise da carta, dos trechos da carta, até por conta da questão do tempo, ela coloca lado a lado, né, o que que eu falei dessa dualidade, né, de ataque e apaziguamento, de crítica e tentativa de amenizar as tensões. Ela diz: nada mais acrescento, banhai-vos no sangue de Cristo crucificado, se é que desejais ter a vida. Então, um tom mais, do contrário, caireis na morte eterna. Então, um tom mais pesado, mais duro, inicialmente, e posteriormente ela já muda para o tom de amenizar. Não vos seja pesado ler e ouvir as explicações com paciência, porque a dor e o amor que eu tenho me fazem dizer muitas palavras. Amor
digo pela salvação das vossas almas e dor por causa dos vossos pecados. Queira Deus que não seja retirado de vós a luz para conhecerdes a verdade. Então, ela se coloca, ela volta a dizer que preza pelos dirigentes, que intercede por eles, mas a intercessão dela não é suficiente, né? Fica claro que, para além da intercessão dela, existe um fator que é eles pararem, largarem o pecado. E qual pecado seria esse? Justamente a crítica ao servidor de Deus, que no caso seria ela. Então, é por meio desse jogo, né, dessa dualidade, que ela vai se colocando como uma autoridade na carta. Nos aproxima da conclusão. Obviamente, né, a autoridade da Catarina não é construída somente em uma carta. O fato da presença dela em um território instável gerar repercussão, e fazendo ela ter que escrever uma missiva para se defender, já nos aponta que ela era uma figura relevante para aquela sociedade. Para além, a circulação da carta, né, como eu também destaquei, propiciou quase uma propaganda da sua agenda, né, da sua função naquela localidade, e defesa dos seus seguidores, né? Nós podemos imaginar que, para além de circular entre os dirigentes da comuna, essa mensagem pode ter circulado entre seus seguidores que ainda estavam em Siena, entre as mantelate. Então, assume um caráter mais propagandístico também. E crítico a essas figuras que estavam se colocando contra a sua atuação em Santo Antimo. Catarina, ao longo da carta, né, especificamente tratando da carta, constrói um discurso no qual se coloca como uma mediadora da vontade de Deus, né? E, mais uma vez, né, como julgadora também, né? Incorporando o que era utilizado, né, o discurso utilizado por membros da hierarquia eclesiástica. Então, boa parte da sua autoridade, né, vem dessa figura maior, né, que seria a igreja, né? Ela se associa e introjeta, né, ou no caso projeta o discurso eclesiástico de intermediário de Deus, de servo de Deus. Então, qualquer ofensa aos interesses de Deus é uma ofensa grave. Então, ela utiliza-se desse discurso eclesiástico para trazer a autoridade para si, além, né, da própria questão de demonizar os seus adversários, o que também é um recurso usual, né? Quem é meu inimigo, só pode ser associado ao demônio. Mas o que eu acho mais importante destacar é a habilidade dela de atenuar e amenizar as questões, né? A possibilidade da negociação em toda a questão, visto que ela buscou reiteradamente, né, destacar que trabalhava para o bem da comuna, e que tinha preço tanto por ela, a comuna, e os dirigentes dela. Então, tentando, ao mesmo tempo que critica, né, as figuras que se opunham a ela, ela se coloca como uma benfeitora ou uma intercessora da própria comuna e dos interesses da comuna. Então, ela se coloca não como uma inimiga, mas como uma injustiçada nessa querela, né? A soma desses dois fatores, né, se traduz no reconhecimento social que Catarina possuía, fundamentado não só no discurso que ela vai construindo nas suas cartas, mas também na sua espiritualidade, que era baseada nesse ascetismo e nos seus êxtases, que lhe conferiu um destaque na sociedade. E por meio deste destaque, né, ela conseguiu ultrapassar muitos limites sociais que eram impostos às mulheres daquele período, né? Sua autoridade se estabelece justamente através desse papel no qual reuniu seguidores, doações, né, e a atenção de outras figuras de autoridade. Eu acho que é isso, tem um pouquinho de bibliografia, mas agradeço o tempo e espero não ter passado muito do prazo.